Estamos de volta agora às 5h17, tem assunto demais para tratar aqui ainda, é assunto novo para vocês. Antes de eu trazer o meu bastidor, deixa eu trazer Larissa Rodrigues, porque ela vai dar o panorama lá sobre o Congresso Nacional, a CPI. Não conseguimos? Puxa vida, então vamos comer o mesmo. Traz o bastidor aqui, o nosso super telão e já vamos vir com a nossa tarjinha. Você está vendo que hoje teve movimentação importante sobre Anderson Torres permanece preso e todos os ângulos de uma ampla investigação conduzida pela Polícia Federal numa frente, pela intervenção na segurança do Distrito Federal em outra e também pela Procuradoria-Geral da República. Tudo isso constrói um roteiro muito desfavorável ao ex-ministro da Justiça, que tinha uma minuta do golpe guardada dentro de casa, numa pasta do governo, com uma foto de Deus, da família, de religião. Ou seja, você tem ali uma mimetização do slogan do bolsonarismo nessa pasta onde estava guardada a minuta do golpe. Pois muito bem, todos esses fatos acrescidos a um assanhamento da oposição a Lula no Congresso na Câmara e no Senado, fizeram com que a base do governo do presidente esteja disposta a repensar a estratégia de barrar uma CPI. Conto para vocês e explico melhor. Vamos voltar lá atrás. Atos golpistas, dia 8 de janeiro. Dias depois, Luiz Inácio Lula da Silva concede uma entrevista à Globo News. E nessa entrevista ele fala pela primeira vez, eu sou contra a CPI. As autoridades estão investigando. CPI para o Congresso e eu tenho muita coisa para provar. Eu prefiro que as autoridades, a polícia investigue, o Supremo investigue, o Ministério Público investigue e o Congresso ajude a construir saídas para os problemas do Brasil. Beleza, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, dia seguinte já falou, então esquece CPI, nós vamos olhar para frente, as autoridades estão investigando. Veio o escândalo e aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, foi o próprio Senado quem informalmente foi ao Supremo Tribunal Federal salientar que o senador Marcos Duval tem fragilidades mentais, digamos assim. Num desses momentos de fragilidade, o senador Marcos Duval dá uma, dá duas, dá três, dá 4 versões para o que ele inicialmente chamou de extorsão para participar de uma tentativa de golpe e no fim disse que é um trabalho de inteligência que lá na frente todo mundo vai entender o que ele queria fazer e não fez. De todo modo, gostou do holofote e está querendo o quê? Instalar o que eles estão chamando de uma CPMI. É uma CPI mista com deputados e com senadores. Por quê? Porque o número de oposição a Lula na Câmara é bem grande e você ainda pode contar com o Centrão que sempre quer usar a CPI para ganhar um espaço a mais. Ok, a CPMI para ser instalada precisa ter, após o registro de assinaturas, o que aparentemente eles estão nesse momento, após a leitura do requerimento na primeira sessão do Congresso Nacional a ser convocada por Rodrigo Pacheco e pelo líder do governo. Isso dá ao governo mais margem de manobra para barrar a CPMI, que seria essa mista usando a base bolsonarista na Câmara e a base bolsonarista no Senado. Para que eles querem uma CPMI? Para investigar o que foi um golpe urdido por bolsonaristas. Para disseminar a tese do infiltrado, a tese de que o ministro da Justiça não fez nada, o que está refutado em documento, mas faz espuma em certa base da rede social, que é o que interessa a eles, porque essa rede social nichada, extrema-direita ou direita, essa rede social, ela vota fechado, vota casado. É por isso que você tem muito bolsonarista no Senado, tem muito bolsonarista na Câmara, porque Bolsonaro fez 58 milhões de votos e pediu votos para grupos específicos. Quem está colado com ele estourou. No caso da esquerda, há essa diluição, inclusive partidária. Pois muito bem. Na Câmara, essa CPMI mista, o governo não está tão preocupado. No Senado, sim. Porque no Senado está vendo a base se mexer e uma pressão, porque já há jurisprudência aqui. Havendo o número mínimo de assinaturas, tem de se instalar na casa uma comissão parlamentar de inquérito. E aí, agora, essa base que antes estava disposta a atender Lula começa a repensar a estratégia. É possível, portanto, que para impedir que seja instalado no Senado uma CPI com o mando da oposição a Lula para tratar do ministro da Justiça, etc. e tal, a base do governo venha
refaça a sua estratégia e coloque uma CPI onde ela tenha o controle da narrativa. Eu trouxe para vocês aqui, há um tempo atrás, um defensor público dessa ideia, Renan Calheiros. Ele avisou aos líderes e aos ministros do Lula: se vocês não quiserem fazer uma CPI com o foco do governo, que é chegar nos golpistas, é chegar no Anderson Torres, é chegar no Ibanez e talvez em pessoas mais próximas a Bolsonaro, eles vão fazer uma para encher o saco do Flávio Dino. Você decide. Aparentemente a teoria se cumpriu, a base está repensando a estratégia.